Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que nos apresenta uma grande lição sobre humildade, né? E humildade diante de Cristo. O capítulo 3 do Evangelho de João nos diz que havia entre os fariseus um homem, e esse homem se chamava Nicodemos, autoridade entre os judeus. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a autocúpula religiosa que legislava as leis religiosas entre as pessoas. Tomava decisões religiosas sérias em Israel. E um desses membros era Nicodemos. E o texto nos diz que ele foi se encontrar com Jesus à noite. E ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem sendo velho pode nascer? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário é nascer de novo. No versículo 9, Nicodemos diz, avançando um pouco: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Nicodemos, sendo membro do Sinédrio, sendo um mestre em Israel, entendia acerca das leis, mas talvez não compreendia acerca do significado delas. É interessante que, ao acompanhar a vida de Jesus, ele teve convicção de que Jesus era um homem de Deus, porque ele afirma aqui dizendo que ninguém pode fazer o que Jesus fazia se não viesse de Deus. E ao falar acerca do assunto agora, reino de Deus, vida eterna, Jesus diz para ele: Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E precisava nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, de forma até que aparentemente ingênua, ele pergunta para Jesus: mas como que pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele tem que voltar para o ventre da sua mãe? Jesus fala: você é mestre em Israel e você não sabe, não entende dessas coisas? Exatamente. Nicodemos era mestre em Israel e não entendia o significado da mensagem de Jesus, que era para que pudesse ver o reino dos céus, ver o reino de Deus. Nicodemos tinha que nascer novamente. Ele tinha que ser reconstruído. Agora, não viver mais de acordo à sua própria vontade, de acordo ao seu próprio conhecimento que ele sabia e entendia sobre a vida, mas agora de acordo a uma vida com Deus, no Espírito. Nicodemos nos dá uma lição aqui muito importante, uma lição de humildade. Um mestre pode ser uma pessoa que tem um conhecimento apropriado acerca da Escritura, mas não significa necessariamente que este mestre saiba o significado correto do conteúdo da Escritura. E era justamente sobre isso que Jesus estava tratando com Nicodemos. Os textos bíblicos falam sobre uma nova vida. Os livros do Antigo Testamento deixam alguns textos muito claros quando tratam acerca deste assunto. Mas Nicodemos não entendeu a mensagem de Jesus. Mas tudo bem. O importante é que Nicodemos se submeteu ao que Jesus estava ensinando. Nicodemos se submeteu à mensagem de Cristo. Tanto é que, no final do Evangelho de João, desse mesmo livro em que há a história de Nicodemos, nos diz que após a crucificação de Jesus, Nicodemos estava junto com José de Arimateia, carregando o corpo de Jesus, levando o corpo de Jesus para a sepultura. Isso é um sinal muito claro para nós de que Nicodemos seguiu Jesus de alguma forma, seguiu os ensinos de Jesus. Foi uma pessoa que acatou aquilo que o mestre maior, superior de todos, tinha a ensinar. Nós não podemos permitir que o nosso próprio conhecimento, ou o conhecimento que nós temos das Escrituras,
possa ser um empecilho para nós vermos o reino de Deus. Precisamos ter conhecimento das Escrituras e entender o texto e principalmente compreender de que forma nós nos relacionamos com Cristo através dele. Esta é uma lição muito grande que a história de Nicodemos nos dá, uma lição de humildade. Porque geralmente pessoas que conhecem as Escrituras e que têm um conhecimento sobre diversas ciências na vida, geralmente elas têm uma certa arrogância até disso tudo. Elas se consideram superiores, né? Essas pessoas podem legislar, elas podem estar trabalhando em diversas áreas da vida, seja política, seja na área de legislatura, no magistrado, né? E que possa apenas olhar para o seu próprio status e considerar o seu status um lugar importante e suficiente para levá-lo para uma vida ao lado de Deus. Mas não era disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele era mestre em Israel. Jesus reconheceu, mas não entendia acerca do que Jesus e o que os próprios escritos sagrados diziam acerca do que era necessário para entrar no reino de Deus. Que não sejamos pessoas assim. Sejamos pessoas como Nicodemos, que queira saber de Jesus o verdadeiro significado de suas palavras, dos escritos de Deus, para que nós possamos todos juntos estarmos com Jesus na eternidade. Que isso, de fato, é o que importa, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.